caminho para o 30 semanas. Não sei se você tem algum material para anotar. Se você quiser, você pede a nossa equipe, vai providenciar para vocês um esboço, alguma coisa para você anotar. Mas eu queria que você gravasse, nem que você precise anotar no seu celular, ok? Depois a gente vai disponibilizar esse vídeo no nosso canal do YouTube. Quer dizer que se você não curtiu a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube, você está em pecado. Que não é possível, gente. É só apertar um botão só. Rapidinho você consegue fazer isso aí. E hoje nós vamos falar sobre a primeira decisão. Eu decido admitir. Gente, todos nós precisamos de ajuda. Existem 3 dimensões nas quais o ser humano se relaciona. Um tripé que sustenta a sua saúde emocional e revela a sua condição espiritual. São eles o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento consigo mesmo e o seu relacionamento com as outras pessoas. Se compararmos os nossos problemas emocionais, eu vou explicar a função do 30 semanas para você em 2 minutos. Para que funciona, como que funciona e como que vai funcionar o 30 semanas na sua vida. Você nunca mais vai esquecer, você vai entender o Ministério 30 semanas em 2 minutos. Vamos lá. Imagina que eu sou uma árvore, vamos fazer uma ilustração aqui. E nós acreditamos no 30 semanas que a raiz de todos os problemas de ordem emocional é a nossa orfandade. Eu não saber, não viver ou não experimentar ser e viver como um filho amado de Deus. Quando essa orfandade age na minha vida, o que eu vou experimentar aqui nesse tronco é o que nós chamamos de rejeição. Um sentimento de rejeição. Eu vou me sentir rejeitado pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelos problemas, pelas pessoas. Quando eu me sinto rejeitado ou passo por essa rejeição, o que vai fluir para esses galhos aqui na copa da árvore são o que nós chamamos de válvulas de escape ou compensações. E nisso você inclui tudo que você possa imaginar. Cada galho desse aqui, um galho a sexualidade, um galho para dependência química, um galho para depressão, um galho para baixa estima, um galho para ansiedade, um galho para procrastinação. Nós temos 17 grupos de apoio. Só que a gente não consegue desenvolver grupo de apoio à medida que o ser humano desenvolve problema. Então os grupos são mais tudo relacionado à sexualidade no grupo de sexualidade, ok? Por que isso acontece? Em algum momento na minha e na sua vida foram introduzidos, ali nos calcanhares, o que nós chamamos de bloqueadores ou barreiras, que têm impedido a paternidade de Deus fluir sobre a sua vida. Qual que é o objetivo, para que existe o Ministério 30 Semanas? Para, com a ajuda do Espírito Santo, nós identificarmos e removermos essas barreiras, esses obstáculos, ok? Removidos, identificados e removidos as barreiras ou bloqueadores, a paternidade de Deus começa a fluir sobre a nossa vida. Ao invés de rejeição, eu vou experimentar a aceitação, como um filho amado de Deus, como uma filha amada de Deus, ok? E o que vai fluir para esses galhos é o que nós chamamos de o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Deu para entender? Certinho? Então vamos fazer isso acontecer na nossa vida agora. Como que a gente vai trazer isso para que isso seja uma coisa que vai acontecer, que está acontecendo na minha e na sua vida? Um trecho do livro O Segredo da Vida Abundante, da Storm Ormatian, diz o seguinte: desde muito cedo somos apresentados a figuras imponentes e imbatíveis, os super-heróis. E mesmo sem dar conta, muitas pessoas desejam ou fingem ser uma espécie de super-homem ou mulher maravilha, com força e recursos suficientes para vencer diversos tipos de problema. Isso acontece sobretudo com as questões de ordem emocional, que revela o quanto somos frágeis e vulneráveis. Para muitas pessoas é difícil sustentar sua própria humanidade, pois carregam consigo traumas, medos, insatisfações, sentimentos de inutilidade e uma sensação terrível de que não conseguirão ir muito longe na vida. E muitos desses problemas foram causados por pessoas bem próximas, pais, amigos, professores, cônjuges, entre outros, que teceram uma corrente de insegurança e de incerteza quanto à vida, conduzindo-as a atitudes autodestrutivas. A boa notícia
tudo isso tem cura. Amém? A mesma força que você tem aplicado em sua dor pode ser aplicada na sua cura. A mesma força. A restauração é para corajosos e destemidos. Jesus Cristo diz isso: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós precisamos iniciar o nosso processo, admitir para nós mesmos que nós temos problemas e que precisamos de ajuda. Ao lado de Jesus, você pode alcançar e viver a sua melhor versão diariamente. Quais decisões tomar para viver livre e pleno? Primeira decisão, admitir. Eu decido admitir que tenho problemas. Daí cada um vai se nomear o seu problema. Ok? Área de recuperação, vou citar os grupos que nós temos. Você pode se identificar com eles e já identificar o grupo que você vai participar esse ano. Ok? Ou se não tiver, o grupo que mais se aproxima. Eu vou pedir mais uma vez para o pastor Carlito deixar eu fazer o grupo do Sem Noção. Eu tenho certeza que ele vai deixar esse ano, não é possível, gente. Eu acho que vai ser o grupo que mais vai bombar esse ano no 30 Semanas. Mas vamos lá. Área de recuperação, compulsão, sexualidade, codependência, ira, baixa estima, dependência química, procrastinação, ansiedade, rejeição, religiosidade, luto e perdas, pânico, medo e depressão, jogos, mídia social, trabalhar demais, murmuração, fofoca, maledicência, entre outros. Todas essas são áreas. Mas para um pouquinho, olha para mim um pouquinho. É simples. Pensa assim, ó. Tudo sobre o que você não pode falar abertamente com as pessoas já está fora de controle na sua vida. Já é uma possível área de recuperação. Se você não pode falar sobre isso com as pessoas que te amam, com as pessoas que você ama, com seus amigos, com seu cônjuge, com seus parentes, já é uma área de recuperação na sua vida. Já é algo que você precisa prestar atenção. Já está fora de controle. Já está fora de controle. Tudo que a pessoa pensa e faz, o fruto da sua história de vida, cada experiência vivida faz parte da sua construção e é um aprendizado. Alguns têm mais experiências ruins do que boas e adquirem sentimentos e hábitos que funcionam como compensações. Outros viveram mais bons momentos e significativos do que experiências ruins, mas ainda assim, essa vivência não vão garantir que a pessoa não desenvolva algum desvio de caráter. Uma criança super protegida, por exemplo, pode viver boas experiências, mas ter que lidar com situações difíceis ao longo da sua vida. Poderá desenvolver sentimentos de fracasso, abandono e frustração. Lembre-se de que seu pior inimigo nessa caminhada será o medo de enfrentar os seus problemas, levando-o a deixar para depois. A ansiedade ou sensação de depressão também pode atrapalhar sua caminhada. Contudo, decida viver a sua melhor versão. Alguns estágios dessa compensação. Primeiro dos estágios das compensações, todas aquelas que eu citei para vocês, que você possa imaginar naqueles galhos. Primeiro estágio é o hábito. Os hábitos são comportamentos não inatos, que se tornam repetitivos e fixos, que acabam se consolidando em nossa memória, criando um caminho sólido de rotinas. Dr. Flávio Gicovati. Se você fizer uma coisa por 21 dias consecutivos, ininterruptos, isso se transforma num hábito na sua vida. Tem muitos hábitos que são bons hábitos. Você está fazendo a sua leitura devocional? Nosso Bom Dia Jesus? Se você acordar todo dia de manhã, botar seu relógio para despertar meia hora mais cedo, sei lá, primeira coisa que você fizer, lógico que vai ser abrir os olhos, mas depois de você abrir os olhos, você fazer o seu devocional e você ler os 3 capítulos da Bíblia ali, em um ano, você vai ler a Bíblia inteira. Talvez tenha uma fortaleza na sua mente. Quando eu era criança, o pessoal falava que quem lia a Bíblia inteira ficava louco. Não sei se você já ouviu isso. Eu já era louco antes de ler a Bíblia, então não tive medo. Então, o primeiro livro que eu li com 28 anos de idade foi a Bíblia. E há 10 anos que eu leio ininterruptamente. Já li algumas vezes mais do que a leitura anual. E, gente, todo ano é diferente.
Todo ano eu falo, nossa, mas eu nunca li esse negócio da Bíblia, não é possível, já li a Bíblia um monte de vezes, nunca tinha percebido isso. A Bíblia fala de uma forma diferente com você. Então, são bons hábitos. Você se exercitar, fazer uma caminhada. Eu comecei a correr. Daí começou a doer meu joelho, agora eu estou caminhando. Mas eu imagino que eu baixando de 100 quilos agora eu volto a correr. E já estou perto. Para voltar a correr, para me exercitar. Eu não consigo ainda pirar o cabeção igual o pessoal vegano aí, que não come mais um monte de coisa assim. Mas eu consigo já incluir coisas saudáveis na minha alimentação. E já consegui retirar da minha alimentação coisas que fazem muito mal, como embutidos. Então, de pouquinho em pouquinho, eu estou criando bons hábitos para a minha vida. Mas eu estou falando aqui dos maus hábitos. Gente, nós estamos falando desse caminho de processo. Eu creio que ao entregarmos a nossa vida para Jesus, todos nós somos curados. De tudo que você possa imaginar. O que acontece é que nós precisamos do processo para aprender a viver curado. Tem muitos de nós que estamos curados, mas ainda presos a maus hábitos. Curados, mas presos a compulsões. Curados, mas presos a vícios. Por quê? Porque nós não aprendemos a viver curado. O 30 semanas é um processo para que você aprenda a viver curado. Nós não acreditamos em autoajuda, nós acreditamos em ajuda do alto. É Deus que vai fazer na minha e na sua vida. Se você repetir 21 vezes consecutivas, se torna um hábito. Segundo é a compulsão. Por sua vez, o impulso ou sensação de estar sendo levado irresistivelmente a executar alguma ação, até mesmo irracional. O compulsivo busca aliviar suas dores, traumas e inseguranças em algo externo. Tenta suprimir uma carência, um vazio que nem ele mesmo sabe de onde vem ou por que acontece. A prática da compulsão entra como uma forma de substituição, um negócio. O indivíduo sente que falta algo na vida dele e acaba buscando as compulsões, o alívio desse sentimento. Isso é uma compulsão. Cada um de nós, eu acho que desenvolve algum tipo de compulsão. Eu criei uma teoria que tudo que nós tivemos privação na nossa infância, isso se torna uma compulsão na nossa vida adulta. Tudo que você teve privação. Eu vi inúmeros testemunhos, pessoas que eram irmãos mais novos, que herdavam sapatos velhos dos irmãos mais velhos. E nunca tinha um sapato novo. Daí a pessoa cresceu, trabalhou, foi bem sucedida. Hoje ela tem 400 pares de sapato. Eu na minha infância nunca passei fome. Mas lá em casa, eu não sei quanto que fala isso, a gente chama de mistura carne, tá ligado? É mistura. Aí a gente ia ver mistura no fim de semana. Durante a semana era só vegetais, legumes, verduras. Ia ver um franguinho no domingo. Hoje estou lutando com a minha compulsão alimentar, mas se eu vou num restaurante, eu não pego arroz com feijão, eu pego só carne. Porque arroz e feijão tem em casa. Deu a entender a compensação? Aquilo que foi uma frustração na infância, uma privação na infância, torna-se uma compulsão na vida adulta. Olha para a sua vida, pensa, o que você tem compulsão hoje? Chocolate, sei lá. Refrigerante, sei lá. Antigamente era uma Coca litro daquela de garrafa, que é a mais gostosa, para todo mundo. Hoje, se deixar, eu tomo 2 litros sozinho. Não quero dividir com ninguém não, a Coca é minha. E tudo isso vai prejudicando a nossa vida. Porque tudo que você faz demasiado, que não é de Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você vai pagar um preço, ou agora ou depois. E, por último, o último estágio, o vício. O vício do latim, vitium, significa falha ou defeito. É a repetição da compulsão que degenera ou causa um prejuízo ao viciado e ou aos que convivem com ele.
O viciado tem prazer no que ele faz, mesmo que momentaneamente. É preciso admitir de algum tipo que gosta daquilo que está envolvido, porque senão o comportamento não se perpetuaria. A compulsão e o vício envolvem alterações de comportamento, deterioração física, estresse familiar, problema financeiro, destruição da carreira profissional e crescente desintegração psicológica. O ponto complicado nisso é que, como abordamos acima, as repetições de uma mesma atividade geram hábito. Você pode estar ainda no estágio do hábito, ou no estágio da compulsão, ou já está no estágio do vício. Eu quero te dizer que em Jesus você recebe a cura. Para tudo que você possa imaginar. Para tudo. E com esse processo você vai aprender a viver curado. Você vai aprender. O que pode atrapalhar na decisão de admitir o nosso problema? É o que nós chamamos de negação. É o que atrapalha, é o que bloqueia, é o que paralisa a gente. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Salmo 32, 3. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12, 2. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos tentar entender o que é a negação, como que isso afeta, como que isso tem afetado a minha e a sua vida. Os 3 estágios da negação. A negação é uma tentativa desesperada de fuga, criando um falso sistema de crenças sem base na realidade, e um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar honestamente a verdade sobre nós mesmos, fazendo uso dele para nos proteger da dor que implica em encarar alguns fatos muito difíceis da nossa vida. Ainda na infância, começamos a desenvolver comportamentos e reações a tudo que nos expõe, principalmente as coisas ruins. Ao crescermos, juntamos os lixos da nossa alma e os embrulhamos em ilusões, numa tentativa de encobrir as falhas, feridas e pecados, e assim obtermos aceitação de nós mesmos, dos outros e de Deus. São vários os fatores que nos levam à negação: vergonha, medo, falha de consciência, inconsciência, querer agradar os outros, segredos de família, etc. Vamos começar olhando um pouquinho mais para trás, quando ainda não tínhamos reconhecido que precisávamos de ajuda, suporte e direção nesse lindo processo de cura. Nós chamamos esse estado de negação. Qual que é o primeiro estágio da negação? As prisões do passado. Elas são lugares em nossas emoções que nos ancoram. E por mais que nos afastemos de lá, sempre teremos uma corrente que nos prende àquele momento, aquelas pessoas ou pessoa, aquele sentimento ou sensação. Essas correntes são tão fortes que não temos condições de nos livrarmos delas sozinhos. Precisamos de ajuda. Algumas dessas prisões podem ser, primeiro, traumas. A maioria dos traumas surgem na infância ou adolescência, com a tentativa mal sucedida de familiares em algumas situações vividas, educação por medo, filmes, experiências quase de morte, ou por presenciar a morte de alguém próximo, sem falar em agressões físicas, abusos, bullying, entre outros. A lista é ilimitada. Nenhuma dor é pequena demais, e nenhuma dor é grande demais que não possa ser vencida. Talvez isso seja algo que você nunca falou para ninguém. Você nunca esquecerá do episódio. Não trabalhamos com amnésia. Cremos na cura, em um agir de Deus através das portas que abrimos em nossa confissão, admitindo que algo aconteceu e que isso de alguma forma nos prejudica até hoje. E conhecerão a verdade os libertará. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço, que eu tinha 12 anos de idade quando o menino me empurrou e eu rasguei meu braço numa cerca de arame farpado. Eu lembro que o médico abriu, costurou, eu olhando aqui, anestesia local. Mas está vendo, eu lembro do assunto, eu falo sobre ele, eu posso tocar na cicatriz.
Não dói mais. Ficou uma marca. Eu não esqueci. Mas isso não causa mais dor na minha vida. E é isso que Deus quer fazer com todas as nossas feridas emocionais. Com tudo que aconteceu comigo e com você. Deus quer nos curar. O pastor Carlito sempre diz que toda ferida fechada é um ministério aberto. E em nome de Jesus, que você venha fazer parte da nossa equipe no final desse processo. Que é a sua 8ª decisão, compartilhar o que Deus derramar sobre a sua vida. Perdas. A perda de uma pessoa amada também pode ser uma grande prisão no passado. Um lugar onde muitos têm ficado. Somente quem passa por essa experiência sabe o que é perder alguém querido. Um pai, uma mãe, uma esposa, um marido ou até mesmo um filho. Deus, nosso Pai, sabe que essa dor, o que é essa dor, pois Ele mesmo a sentiu. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Temos também perdas materiais, que não se comparam à dor de ter perdido alguém amado. Mas já aprendemos que dor não tem comparação. Cada um sabe a dor que sente. Mas você pode ter perdido, eu não sei, uma oportunidade muito grande na sua vida. Está tendo um monte de postzinho assim na... O pessoal viralizou um monte de sátira com essa mega da virada, né? Teve um cara lá falar, eu não ganhei na mega da virada, mas pelo menos eu não sou esse cara. O cara tinha todos os números lá, e ele jogou ou o número acima ou o número abaixo. De todos. Ele falou, eu não ganhei, mas pelo menos eu não sou esse cara. Ele bateu na trave em todos os números, cara. E é uma frustração. Talvez você perdeu um emprego muito bom. Você acha que a sua vida acabou porque você perdeu o seu emprego muito bom. Talvez você perdeu uma oportunidade. E isso tem paralisado a sua vida. E é nesse contexto que se encaixa Filipenses 3,13. Muitas pessoas usam Filipenses 3,13 para dizer que não precisa vir no 30 semanas. Porque eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e as sigo para que estão adiante. Isso aqui está falando disso aí, ó. Esquecer dessas coisas. Das oportunidades e das prisões do passado. Não é para você esquecer o seu passado, a sua vida. Não, você tem que tratar. É nesse contexto que se encaixa Filipenses 3,13. Também abusos. Ouso dizer que todos nós passamos por algum tipo de abuso. Seja ele físico, emocional ou espiritual. Já foi 20 minutos. Meu Deus do céu. Deixa eu correr aqui. O abuso é preconizado por uma reação tortuosa, seja ela íntima ou não. Crianças são abusadas por professores, chamadas de burras, incapazes ou até violentadas, como antigamente por réguas e afins. Sobrinhos, netos, enteados, colegas, vizinhos são um grau de proximidade de crianças abusadas. Alguns índices revelam que 70% dos abusos sexuais são cometidos por conhecidos bem próximos. E cada um de nós sabe o que passou na vida. Não sei se vocês assistem, eu só assisto Discovery. E tem um programa lá que eu estou assistindo no Discovery, que tem me ajudado na minha reeducação alimentar, que chama Quilos Mortais. Tem umas pessoas lá dos americanos, lá de 200, 300 quilos. Aí eu olho aquele negócio lá, eu perco a fome na hora. É ruim porque eu assisto também aquele Largados e Pelados, eu fico com fome, porque os caras ficam passando fome, daí dá fome. Daí eu assisto no Quilos Mortais, daí eu perco a fome. É um desespero assistir Discovery. Fica nessa bipolaridade. Mas é impressionante. As mulheres, com essa obesidade gigantesca, quase 100% das histórias dela tem abuso sexual na infância. É impressionante. Ela começa a falar, ela vai ter uma parte do processo que ela vai ter um aconselhamento com uma psicóloga, uma terapeuta, e ela começa a falar e fala, que eu fui abusada por meu tio, eu fui abusada por não sei o quê. É impressionante. Impressionante. E quando ela supera isso, que é o nosso processo, para você conseguir ser curado nisso aí. Deus curar a sua vida nisso. Aí tudo começa a andar, tudo começa a acontecer. E é isso que nós queremos vivenciar nesse ministério, através de Jesus na nossa vida. Vivenciar essa cura. Também a vergonha extrema. Esses momentos são definidos por uma expressão inglesa chamada bullying.
situação em que há agressões intencionais, verbais ou físicas repetidas vezes por uma ou mais pessoas contra um ou mais colegas. Esse termo bullying vem da palavra bully, que significa valentão ou brigão. Mesmo não tendo a tradução exata em nossa língua, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação ou maltrato. Hoje se chama bullying, mas todo mundo passou esse bang na infância, na escola. Não foi? Todo mundo passou por isso. Todo mundo. Uma história, cara, que uma menina lá contaram pra mim, eu vou contar pra vocês só pra dar uma... Vocês estão meio tensos. O pai da menina foi chamado na escola lá, numa igreja que eu pastoreava. O irmão dela contando pra gente, cara, nossa, esse dia deu crise de riso em mim, cara. Porque ela estava sofrendo bullying na escola, daí chamaram o pai dela lá. Aí o pai dela foi na classe. Chegou lá, eu vi falar com a professora que a minha filha estava sofrendo bullying. Daí a professora, mas quem que é sua filha, meu senhor? Ele falou, aquela gordinha ali com cara de capivara. Aquela gordinha com cara de capivara. Pensa, o pai da menina fala isso na sala de aula. Tem que bater no pai, cara. Vê se pode um negócio desse. Mas o bullying na vida dela começa na casa dela. A escola é só um complemento. Mas esses são os adolescentes que estão se matando hoje em dia. Por causa desse tipo de coisa. É engraçado? É engraçado, mas... que não é a gente que está passando. Mas eu lembro dos meus apelidos. Você lembra dos seus? Na hora que nós for escrever nossas memórias, nós colocamos eles lá. Para Deus nos curar disso também, em nome de Jesus. Você vai trocar todo o seu apelido por filho amado de Deus, por filha amada de Deus, em nome de Jesus. Grandes vitórias, isso mesmo. Experiências felizes também podem nos aprisionar no passado. Grandes vitórias, uma vitória muito grande na sua vida. Algo muito bom aconteceu, você foi batizada no Espírito Santo. Não sei qual experiência com o Espírito Santo você teve até hoje na sua vida. Talvez como Paulo, você foi arrebatado ao terceiro céu. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa para você, Deus tem mais. E se você quiser, vocês podem experimentar hoje, terminando aqui 9, 9h30, ativação profética até 1h da manhã. Está disponível para quem quiser. Vamos seguir correndo que já me deram 15 minutos aqui, eu nem comecei, eu estou na introdução ainda. Meu Deus do céu. Segundo estágio, armadilhas do presente. O segundo estágio da negação é o tempo. Se um primeiro momento negociamos com a dor e com o medo, agora barganhamos com a mente, com a ilusão de que a dor irá diminuir com o passar dos dias, meses ou anos. Ou seja, com o tempo tudo vai melhorar. Gente, o tempo nesse caso não é nosso aliado, é nosso inimigo. Porque com o tempo, o problema ele se agrava. E com o tempo, outros problemas vão surgir. O tempo, nesse caso, é seu inimigo. Nós temos um grupo aí, chama procrastinação. Para que fazer amanhã o que eu posso fazer depois de amanhã? E a gente vai deixando de lado, e bota o negócio na sua cabeça, tudo que você deixa para depois, você não faz. É agora, é hoje. Aproveita que você está no embalo bom que você veio hoje, vai direto. Não deixa para depois. Deixou para depois, você não faz. E o terceiro estágio da negação é o resultado das duas primeiras, como fonte no coração e fonte na mente, as quais são internalizações da dor e subterfúgios que usam para não triunfarmos no caminho de cura. Esse terceiro é o mais somático, mais extremo, no âmbito das atitudes que tomamos para não admitir que precisamos de ajuda. São as muletas emocionais. São as compensações ou válvulas de escape. São tudo que imaginamos ter que nos ajudam a enfrentar ou suportar os problemas. Tudo isso nós chamamos de muletas emocionais. Satanás tenta limitar a nossa visão porque nós só conseguimos enxergar perda. Ao pensar em deixar essas posses e dizemos, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de comprar compulsivamente, de
extravasar minha ira, parar de xingar, parar de falar palavrão, parar de me prostituir, parar de ser sexo promíscuo, parar de ver pornografia, murmurar, parar de agradar as pessoas, parar de sentir medo e tantos outros. E só conseguimos enxergar a perda e não conseguimos vislumbrar uma vida sem essas muletas. Não percebemos que a vida sem elas é muito melhor, até confiarmos que é melhor crer para ver. O ruim é que, infelizmente, isso só acontece quando a gente já está no fundo do poço. Só consegue enxergar ou deixar as muletas emocionais quando perdem quase tudo. A gente só percebe que Deus, muitas vezes, é a única coisa que a gente precisa, quando Ele é a única coisa que a gente tem. Ou ainda, eu não quero mudar, ou eu não acredito em mudanças, esse alívio temporário me basta. Sabe? Chega num ponto que a gente sabe que o nosso problema, ele é prejudicial. Mas a gente se rende, a gente fala assim, ó, eu sei que não vai resolver, mas só de me dar esse alíviozinho, tá bom. E a gente se contenta com um alíviozinho e deixa de viver a vida plena de Deus. Então vamos lá rapidamente, eu acho que em 10 minutos que eu tenho para falar, 7 pontos. Como sair da negação? Primeiro, decida parar de viver no passado. Siga com a sua vida. Quem vive de passado é museu. Já ouviu falar disso aí? Por isso que quando a gente dirige, a gente tem um para-brisa de 2 metros e um retrovisor de 20 centímetros. A gente dá uma olhadinha no passado, mas para seguir adiante na nossa vida. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Admitir é o melhor caminho, fazer isso não é fácil, pois tirar a máscara é muito complicado. Tudo em você grita, não faça isso, não é seguro, mas é seguro sim. No 30 semanas é seguro. Aqui somos pessoas que se importam e amam você. Não estamos aqui para te julgar ou condenar, mas para te dar apoio e ficar ao seu lado à medida que a verdade se torne o seu modo de vida. Segundo, decida viver na verdade. Não dá para a gente viver uma vida que não é nossa, gente. O fake, ele mal funciona na internet. Até quem usa fake na internet, uma hora é descoberto. Até quem usa fake. Não tem graça. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas vivendo mais virtualmente do que na vida real. Por quê? Porque na vida virtual, ele pode escolher ser alguém diferente. Só que nós não temos que viver na vida virtual, temos que viver na vida real. Na vida real. Jeremias 6,14 diz, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Quando as pessoas chegam para você e perguntam, como é que você está? Está tudo bem. Olha para você mesmo e responde, está tudo bem? Não está tudo bem. Mas pode ficar tudo bem. Se você permitir Deus agir na sua vida. Se você permitir a ação de Deus na sua vida. É impossível curar a ferida dizendo que ela não existe. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É tenso, gente. Como eu falei para vocês, há 2 dias atrás eu tive uma recaída no trânsito. 2 dias. Gente, como o ano começou agora, foi dia 2 de janeiro, eu estava vindo trabalhar para Colina. Primeiro dia de serviço. Dia 2, que dia 1º foi feriado e segunda-feira é folga nossa. Terça-feira eu vim pegando adultos, todo feliz. E eu pego sempre o horário de rush para vir e para ir embora. Aí tudo parado. Vem um Honda Civic pretão atrás de mim. Desses novos aí que parece o carro do Jaspion. Muito louco. E o cara já chegou colando e não tinha como dar passar. Tinha um caminhão na minha direita. Tinha um outro carro
na minha frente tinha um trânsito, não tinha para onde eu sair. E eu continuei indo. E o cara viu, a gente tava indo atrás do carro e ele indo atrás de mim. De repente o cara, velho, o meu carro é 1.0, pô, ele não... O cara jogou o Civic pro lado e vai... Cara, se eu não freio, ele ia jogar eu do outro lado da Dutra. E quando eu tô com a minha esposa no caso, a minha esposa é um anjo na minha vida. Porque ela me ajuda. Ela não deixa a minha ira chegar num ponto. O tiozinho também me ajuda, já me ajudou muito. Quando eu era um carona irado. Eu era irado, eu não tinha nem carro, gente. Só pra você ter uma ideia. Sério. Vou gastar meu tempo contando essa história pra vocês. Ele tava voltando, cara, um dia. Voltando do antigo Celebrando a Recuperação, que era na José Longo. Quando eu chego aqui na subidinha da colina, um acidente. Sempre tem um acidente ali, né? Impressionante como... Precisando que a Nova Adulta ajuda a gente aí. Mas vai sair a Via Cambuí, em nome de Jesus, né? Aleluias. E tinha, cara, um acidente com vítima, ambulância tentando chegar e um chevetão atravessado, cara, tocando funk. E eu indignado que o chevetão não deixava a ambulância chegar para atender o... E eu tava quase saindo do carro, pegando o carro do chevetão, arrancando ele para fora e... Aí o tiozinho falou, você conhece a oração da serenidade? Eu falei, você tá me tirando, né, tiozinho? E eu tive que recitar, cara, a oração da serenidade pro tiozinho, cara. E eu recitei a oração da serenidade pro tiozinho, não sair do carro para agredir o camarada do chevetão. Mas foi tenso ontem, cara. Dois dias atrás, vamos lá. Oh, Jesus. Terceiro, você precisa resolver os seus problemas. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina, segundo Pedro 2,19. Esconder os seus sentimentos é viver na negação. Pode congelar suas emoções, prejudicar os seus sentimentos e paralisar você. Quarto, gaste energia com o que ajuda. Vocês já viram quanta energia a gente gasta para fazer coisa errada? Eu quero dizer para você, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem que se esforçar para pecar. O pecado para você não é algo natural. Nós morremos para o pecado. Então quando eu vou pecar, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer algo não natural. E eu desprendo energia, desprendo tempo, desprendo recurso. Gente, eu desprendi energia, tempo e recurso, quando eu não era de Jesus, para o capeta. Meu tempo era do capeta, minha energia era do capeta, meus recursos eram do capeta. Em 15 anos como dependente químico, eu torrei casa, eu torrei carro, eu torrei tudo que eu tinha. Perdi tudo que eu tinha. Passei noite em Gandaia. Faz 10 anos, vai fazer agora dia 19 de janeiro que eu aceitei Jesus. Nesses 10 anos que eu aceitei Jesus, eu tenho certeza que eu já investi no reino de Deus mais tempo, mais energia e mais recurso do que em 28 anos para o capeta. E minha vida não acabou. Esse recorde eu quero dobrar, triplicar, quadruplicar, até Jesus permitiu eu estar aqui. Não tenho dó de investir dinheiro no reino de Deus, porque eu não tinha dó de bancar vagabundo aí, em noite de droga, em noite de gandá, em noite de bebida. Eu não tenho dó de ficar até 1h da manhã, gritando ali sem voz para Jesus. Porque eu cansei de varar a noite, gritando, ficando sem voz, e não trabalhar varado para o capeta. Deixa eu voltar para a pregação. Eu já estou... Obrigado pelos 3 minutos. Enfrente a sua dor de frente. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Salmo 107, 13 e 14. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Em frente, vá de frente. Sexto, traga luz às situações. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos.
e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 5, 7. E sétimo e último, decida confiar em Deus e nas pessoas de Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16, 18. O caminho da restauração dos seus relacionamentos não deve ser trilhado sozinho. Na realidade, todos precisamos de 3 instâncias de ajuda nessa jornada, para a reconstrução de relacionamentos saudáveis. A primeira delas, Jesus Cristo, o mais importante, pois nos conecta a Deus. Um grupo de apoio, pois nos conecta a outras pessoas. E um confidente, que nos conecta com a gente mesmo. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo ajuda a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4, 9 e 10. Assim como é necessário ter um grupo de apoio para apoiar suas emoções e experiências, é preciso também um confidente para partilhar sua história de vida. Não tenha medo. Quando caminhamos sozinhos, podemos até ir mais rápido, mas nunca iremos mais longe. 30 semanas não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você tem que ir, planejando, sabendo que é um processo, sabendo que leva tempo. Você tem que poupar energia para o final, senão você não chega. Não é fácil, gente, você ficar aqui as 30 semanas. Tudo acontece na sexta-feira para você não vir. Mas vem. Chega parente, chega visita, a Dutra para. E eu fui ver, é espiritual. Quando não está acontecendo nada na igreja, a Dutra não para na sexta-feira. Não para. Pode ver que hoje foi ruim de chegar. Por quê? Está tendo coisa na igreja. Quando não tem coisa na igreja, cansei de passar aqui sexta-feira. Fiquei 2 meses passando aqui. Falei, nossa, mas no horário do 30 semanas, por que a Dutra não está parado? E não é só porque a gente vem por 30 semanas, né, gente? É impressionante. Reconhecer a sua dor é o primeiro passo para a sua cura. A primeira decisão nessa caminhada de 30 semanas é admitir. Você já sabe que tem 3 grandes inimigos que não querem que você enfrente e vença a sua dor. O seu passado que o feriu, o seu presente, imagem, ansiedade, tempo, e as muletas ou desculpas para continuar do jeito como você está. A racionalização do problema. A dificuldade existe. Negá-la não faz deixar de existir. Enfrentar resolve. Então, não tenha medo. Venha e decida hoje sair da negação e começar a sua caminhada em busca de uma vida plena com Deus, com você mesmo e com os outros. Como o pastor Bill Johnson declarou, quando Deus invade uma vida de uma pessoa, as coisas mudam. Não somente isso, mas o impacto dessa pessoa no mundo também muda. Nesse processo somos incentivados a tomar decisões, as quais Jesus também incentivou e direcionou para os que o seguem. Assim como os discípulos de Jesus, cada um terá a oportunidade de realizar escolhas para mudar a sua maneira de viver, para que possam diariamente buscar uma vida de liberdade e plenitude.